Meus queridos, meus amados, como estão vocês? Aqui é o João novamente, trazendo a vocês, meus queridos, uma mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré para vocês hoje. Hoje também é um dia muito especial, dia 28 de abril de 2023. Hoje é o dia que meu filho está casando, olha só, olha só, 25 anos está casando, então depois da mensagem aqui, a gente vai saindo daqui, vai para o casamento dele. É um dia realmente muito especial para todos nós. E é claro, a glória e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Meus queridos, a mensagem que eu tenho para vocês hoje é a mensagem que o Senhor tem escolhido no sábado passado, para ser passado o dia de semana, então eu realmente queria fazer essa mensagem. Essa é a mensagem mais longa que a nossa irmã tem escrito, tá? Então, para os novos, eu não vou conseguir, são quantas páginas? 22 páginas, tá? Mas eu vou, pelo menos, falar as palavras que o Senhor tem falado. Para os novos, por favor, vão aqui aos misteriosdedeus.com e bate aqui, História de Amor de Jesus, tá? Eu vou, essa mensagem já foi dada, e eu coloco ela aqui novamente. Qual o número da mensagem? 215, então você vai aqui no 215, uma das primeiras mensagens da nossa irmã, a 215, deixa eu ver aqui está, 215, eu mostro aqui para vocês, aqui está, já foi feita, e então eu vou colocar a nova mensagem aqui, e dessa vez vai ter também um som aqui meu, uma palavra minha aqui. Então aqui está, amados, eu gostaria então de começar isso, vai ser um pouco longo, tá? Vai ser um pouco longo, porque o Senhor fala muita coisa linda para nós, tá? E aqui ela começa falando a mensagem a 215, Jesus, o peixe e o portão. E ela fala, finalmente tivemos que pedir aos guerreiros da oração em nosso fórum, isso é porque ela estava entrando em muito ataque. Essa mensagem, amados, foi escrita no ano 2016, outubro, dia 6, tá? Então, 2016, outubro, dia 6, a mensagem, como eu falei para vocês, tem sido escolhida ao Senhor para passar no dia de semana de hoje. E amanhã, ao sábado, no live, eu passo a mensagem que ele deu para passar no live do sábado. Então, ela aqui está pedindo aos guerreiros oração para o ninho dela, que é o site dela, e para a proteção dela, porque estava demais as guerras em cima dela. Ela fala, eu fui capaz de terminar esse sonho logo em seguida. Este é um dos meus sonhos mais longos e abrangeu quase 36 páginas de diário. Ela entrou em detalhe, são vários sonhos juntos. Ela entrou em detalhe para falar sobre isso, tá? Mas, então aqui sim, o maligno, o inimigo sempre tenta parar. Ela teve a descrição aqui do sonho 1, como eu te falei novamente, eu não vou ler tudo, mas aqui ela parou. O carro, ela estava no carro com o marido dela, de repente esse carro foi para esse lugar, né, dirigiu por conta própria, e ela tentava ir para o lugar, não conseguia, e aí ela estava aqui perante essa comunidade, todos muito lindos, todos novos, todos muito fortes, e eu acho que todos eram anjos, ela não falou, mas aqui ela olhando esses artefatos, ela viu coisas muito bacana, muito antiga, ela gosta dessas coisas muito antigas. Ela fala, embora eu pudesse dizer alguma coisa, que elas eram, na verdade, muito mais velhas do que eu, como o homem que me ajudou a sair do carro, essas mulheres eram simplesmente deslumbrantes. Todas essas mulheres riam com tanta alegria e eram tão sinceras umas com as outras. Eu acredito que ela estava vendo aqui as pessoas que foram transformadas, tá? Eu acredito que foi o que foi, ela não falou, mas todos eles, até o homem que parecia tinha quase 80 anos, todos eram bem novos, cheios de energia, e muito lindo realmente esse sonho que ela estava tendo. E aqui ela foi nessa loja de artefatos antigos, e ela achou esse aqui que ela queria comprar. Aqui você pode ir ver esse tipo de bacia que ela queria comprar, que ela estava olhando. E então ela decidiu não comprar, mas no final de tudo ela decidiu comprar, e até o cara falou o nome dela, e ela falou, espera aí, como você sabe o meu nome? E quando ele sorria, houve um flash de luz, e ela acordou. Então, isso aqui é muito interessante. Novamente, vá nos mistérios de Deus aqui, na história de Jesus, e leia com cuidado toda a história aí. São muitas páginas, debaixo de uma árvore aí, essas coisas lindas que o Senhor mostra para nós. Aqui mostra um outro subsonho dela, ela teve vários. Ela estava em uma casa com um piso de madeira feito de carvalho natural, sem verniz, e ela fala, enquanto cada vez que eu ia matar uma aranha, ela voava para longe, olha só. Cada vez que ela ia tentar matar essa aranha, ela voava para longe, ela tinha a mesma cor da verniz. Finalmente ela conseguiu matar essas aranhas. Ela teve outro subsonho 3,
ela falou, ela estava em uma enorme loja de varejo com vários andares, era um prédio antigo de tijolo com várias áreas semelhantes a um loft. Enquanto eu caminhava, percebi que havia muitas atividades em exibição. Então, ela está aqui novamente olhando para essas coisas. Esse homem tinha esse negócio de aquisição. Olha que interessante aqui. E ela começou a olhar para todos esses negócios, percebeu que todos esses itens eram dela. E ela não tinha colocado nada para vender, entretanto, esse homem tinha todos esses itens. E esse homem falou, se eu não conseguir comprar algo, eu pego. Você vai ver quem é esse homem. E ela saindo da loja, ela não quis mais saber de mais nada. O homem então sai dessa loja, ela saiu e quando ela estava saindo, uma mulher estava entrando nessa loja, uma viúva, e ele mostrou esse homem mostrou uma medalha para essa viúva. Ela sim é do meu marido falecido. Então nessa loja desse homem havia vários e vários itens pertencentes às pessoas. As pessoas não venderam os itens. Esses itens foram tomados dessas pessoas e esse homem estava vendendo esses itens. E aqui ele fala assim, mas também tem mais coisa dele, olha só, mais coisa desse marido, dessa mulher que faleceu. E olha só, ela falou, ele então levou a mulher a outros itens memoriais que já pertenceram ao seu marido. Ela estava agora chorando e o homem falou, agora farei um acordo. Ela falou sim, qualquer coisa. E o homem falou, vai custar tudo o que você tem. E olha só, então essa loja de itens estavam vendendo essas coisas tudo, e que eram das pessoas que nem estavam vendendo. Aí ela ficou com muita raiva e ela tentou salvar a mulher e o homem falou, saia daqui, gritou para ela. Enquanto ela estava saindo da loja, ela olhou para trás e olha o que ela falou. Depois de um tempo, o homem de repente olhou para mim através do vidro e eu percebi que ele era Satanás. O inimigo só vem para matar, roubar e destruir, amados. E isso eu estava falando. E ela escreveu, depois disso ela escreveu mais 3 sonhos abaixo. Eu vou seguir aqui em frente, sou o sonho 4. Eu quero gastar mais tempo com o Senhor. E ela fala, aqui o Senhor então aparece nesse sonho e falaria, nem sempre eu olho para os sinais óbvios. Agora eu vim ao mundo de uma forma óbvia, quer dizer, porque esse caso aqui que nós ela olhava para os sinais do Senhor somente em coisas que ela achava que o Senhor estaria. Então a lição dela aqui para a nossa irmã é que ele está em todas as coisas, é isso que ele vai falar. E ela fala, Senhor, você não é convencional, você vem com a forma de que ninguém esperava. O Senhor rindo fala, assim diz o Senhor, sim, embora tenha sido predito, eles tinham pensado que não era assim que um rei mostraria o seu poder. Ninguém esperava que o Senhor chegasse da forma que ele chegou, né? Portanto, se está escrito antes desse grande e terrível dia do Senhor pelos profetas, e ainda este também é chamado de um grande e glorioso dia do Senhor, então este dia não será glorioso para alguns, mas aterrorizante para outros. A volta do Senhor vai ser lindo, muito bom para alguns, mas não para todos. Ele leu aqui Joel, ela deu aqui Joel, por favor, leia. É claro, não há tempo para ler tudo. E ela fala assim, Senhor, o Senhor continua, eu estou te ensinando como saber quando sou eu quem está falando com você. O Senhor já falou isso várias e várias vezes. Reconheça a voz que está falando com você. O Senhor continua, se algo está na sua barriga e você não consegue dispensar e está te perturbando o seu sonho, venha a mim e eu vou te instruir, diz o Senhor. Quando você fizer isso, eu não vou te deixar adivinhando. No entanto, você deve vir a mim para que eu lhe possa conceder sabedoria e paz. Isso é porque a nossa irmã não sabia onde encontrar o Senhor, ela procurava em coisas só que ela achava que era óbvias, mas o Senhor está em todas as coisas. O Senhor fala, continuando, o Senhor fala, as palavras, quando as pessoas me procuram, mas tentam limitar minhas habilidades, dizendo que Deus nunca faria isso, ou Deus não trabalha dessa forma. Embora não haja contradição com as Escrituras, eles estão tentando me limitar. E ele fala mais bem, não há limite, não limite o Deus de toda a criação, diz o Senhor. Você não acredita que eu posso fazer alguma coisa? Ele pergunta, ela fala, claro que pode fazer. É tão incomum para falar, o Senhor sempre usa um método incomum para falar com ela. E o Senhor diz, sorrindo, ele está sempre rindo. Bem, Arim, você errou ao construir paredes ao redor das minhas habilidades. Agora, quando se trata do presente desses sonhos e visões que eu dei a você,
Quantas vezes você já ouviu as pessoas dizerem a você que Deus nunca faria isso, ou que não é assim que Deus trabalha? E sim, amados, isso realmente acontece, né? Ela rindo bem, como você sabe, isso acontece o tempo todo. E eu tenho essa experiência também, porque eu leio as coisas que ela escreve. O Senhor continua, bem, Arim, todos eles deveriam pedir esse presente, pois não só mudou o seu coração, mas também a circuncisou de volta para mim. O que o Senhor está falando aqui é claramente que o sonho tem mudado a vida da nossa irmã Erin e tem levado ela ao Senhor, assim como ele tem feito a mim, para mim também, né? Os sonhos, a descrição que o Senhor rasga o coração dele e nos mostra através dos sonhos aqui, né, mano? E isso é coisa boa. E ela fala assim, dolorosamente, ele sorrindo, verdade, mas você mudaria alguma coisa? Uma pergunta que ela fala. E ela fala, bem, sim, Senhor, mas qualquer modificação que eu fizesse seria apenas em alguns dos resultados que surgiram devido às minhas próprias escolhas erradas. O Senhor sorrindo e fala, na medida que você se aproxima de mim, diz o Senhor, você deve perceber que existe mais do que apenas a superfície de uma coisa. Em vez disso, existem muitas camadas, por isso, não fique presa por causa do pescoço rígido. É um termo sendo usado, né? Ou seja, a gente está nesse método de sempre ver as coisas como é. O Senhor já falou que as palavras dele, as escrituras, têm várias camadas. Se você fizer isso, não verá o que eu gostaria de fazer. Agora, olhe para essa música novamente para ver a mensagem que eu enviei a você. O Senhor tinha enviado uma música para ela, né? E ela fala, acho que pensei erroneamente, que nem todas as músicas seculares é boa de se aceitar. Assim diz o Senhor, isso é como a comida que você come. Se você comer apenas uma coisa repetidamente, logo perderá a alegria do que antes experimentava com sabor. Existem mensagens redentoras ao seu redor em todas as esferas da vida. Você nunca ouviu uma música não secular que finalmente perdeu o brilho? Ele só falando que você sempre ouve a mesma música vai perdendo o brilho, né, mano? Você também nunca ouviu algumas canções não seculares que realmente não me edificam? Eu, por exemplo, questão de ouvir música, eu gosto de ouvir sempre a mesma música, né? Mas vai perdendo um certo brilho, né? É bom mudar assim e ver que o Senhor está falando com você. O Senhor fala, então não fique presa sempre me procurando em lugares óbvios, pois às vezes um salvador não convencional usa métodos não convencionais. Essa é uma boa lição para mim. Afinal, eu estou fazendo um alimento e você está perseguindo um sabor. Você vai ser salva, eu poderia ser seu salvador. Então diga as suas orações. E os dois começaram a rir junto. E então aqui a nossa irmã fala, Senhor, me instrui no caminho que eu devo seguir. O Senhor então fala, lembre-se, as pessoas não vão gostar de você, porque você é inesperada e pouco convencional. Continuando, o Senhor fala, enquanto você anda comigo, essas pessoas, em vez disso, constroem perímetros ao meu redor e da maneira que acham que devo seguir. O Senhor continua, lembre-se que as pessoas fazem isso, embora esteja escrito nas Escrituras que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas, seus filhos e filhas profetizarão, seus jovens terão visões e seus velhos sonharão sonhos. O Senhor continua, essas pessoas não estão esperando algo assim, então não se preocupe e nem tente defender o seu presente, embora aqueles que eu tenha chamado vai me ouvir e me ver em seu presente, ou seja, o dom que ele está dando, aquele que o mundo envia ficarão zangados e até mesmo irracionalmente. Há muito mais do que ouvir. O que o Senhor está falando aqui, que esse dom que ela tem, esse presente que ela tem, muitas pessoas não vão querer acreditar nisso, né? O presente que ele que tem dado, que é esse presente de escrever esses sonhos, escrever o coração do Senhor. O Senhor continua, lembre-se de que essas pessoas fazem isso, embora esteja escrito nas Escrituras que... sim, eu acabei de ler isso aqui, desculpa. Então, o Senhor fala, estava sorrindo para mim quando ela acordou. Então, aqui está esse presente, que é esse dom dela, amados. Muitos não querem acreditar nesse dom dela. Entretanto, está fazendo muitas coisas boas para alguns, né? E há aqueles que até ficam zangados e até mesmo irracionalmente, né? Por causa desses sonhos. Continuando aqui, então, vamos para o subsonho 5.
Provei um mel que ganhou prêmios em uma feira. Afinal, todo mundo estava falando sobre esse mel. Era incrível. Então, naturalmente, eu tinha que ver por mim mesma. E ela pegou o mel, provou, e era esse mel. Ela falou que é um xarope disso aqui. E eu pus um link aqui. E esse xarope faz com que a pessoa vomite. E ela foi exatamente o que aconteceu com ela. Ela começou a vomitar e o sonho acabou. Eu acho que tudo, a lição aqui é que tudo que parece que é doce e agradável, não é, né, amados? Não é tudo, né? Mas é para algumas pessoas que foi realmente a descrição que o senhor falou desses sonhos. É muito, mas muito bom para algumas pessoas. Há outras pessoas que não acreditam e há outras pessoas que ficam com raiva irracionalmente, o senhor tem falado? E a nossa irmã fazendo essas coisas tudo, e ela começou a receber muitos, mas muitos ataques do inimigo. Ó, isso aqui é 2016, tá? Mas nessa época ela já teve ataque antes e ela continua tendo hoje, tá? E nesse tempo ela percebeu que ela estava sentindo que ela estava no centro das tempestades. E ela só fala aqui, Deus, eu nunca os vi assim. Ela está falando aqui dos milagres, e eles parecem exaustos por todas as suas batalhas também. Bem, eu realmente não posso culpá-los, isso aqui ela está falando até dos próprios filhos dela, né? Que estão abatidos esperando os milagres não acontecem, e o marido e os filhos dela ficaram abatidos aqui em 2016. E ela fala, realmente não posso culpá-los por isso, pois ultimamente parece que para cada coisa boa, agora existem 5 coisas ruins, amado, isso foi em 2016. Então aqui é para cada uma, mais do que isso agora, cada uma coisa boa, há 15 coisas ruins, né? Piorou bastante, né, amados? Aqui, continuando aqui, então, o nosso Deus fala, Erim, sobe. E ela estava aqui, ela estava indo visitar o Senhor, de repente recebeu um telefonema perturbador, e mais uma vez ela teve que fazer uma pausa, quer dizer, ela estava indo para o Senhor, ela teve de parar, quando o telefone tocou, ela ouviu esse telefone e acabou, ela falou umas palavras que ela não devia ter falado. Mas aqui ela fala, antes disso aqui, deixa eu ver, acho que... Ela fala aqui, não entendi o motivo do aumento repentino de ataques, então me arrependi de tudo que pude pensar por vias da dúvida. Olha só, ela foi atacada quando ela está começando a escrever o sonho. E ela fala que deixei escapar uma palavra que nem mesmo usei quando era cristã. Quer dizer, ela estava indo para a casa do Senhor, ela foi acordada por esse telefonema e acabou que através do que ela ouviu, o que ela vai falar o que é, ela acabou soltando uma palavra que um cristão, nem um cristão deve falar, e ela falou, né? Mas se arrependeu, né? Ela ficou instantaneamente com raiva de mim mesma pela minha explosão, mas mesmo que nenhum humano realmente tenha me ouvido dizer, quer dizer, ela falou a palavra, mas ninguém ouviu. Na verdade, o que realmente me perturbou, mais do que a minha explosão, teria dado ao inimigo um sinal claro de que ele foi capaz de me irritar. Sim, o inimigo se alegra de toda vez que nós fazemos essas coisas, perdemos a cabeça, falamos palavrões, fazemos tudo isso, que é até desagradável ao Senhor. E o inimigo adora isso, amados. E ela ficou mais chateada por causa disso. Isso acontece também com nós algumas vezes, né, amados? Ela arrependeu e tal, e escreveu o que aconteceu. E aqui ela entra em detalhe, que é a respeito da saúde dela, e que a agência não queria pagar que ela fosse fazer essa coisa de saúde dela, né? E acabou que ela escreveu mais carta, que ela ouviu essas coisas que eles não iam pagar, entretanto ela fez isso por causa que eles iam pagar. Foi realmente um rolo. Isso me assustou imensamente, pois prejudicou a minha saúde, embora eu fosse perfeitamente saudável na época, porque ela fez uma coisa na época que não devia ter feito, acabou prejudicando a saúde dela. Isso há 20 anos. Olha só, que passou depois, antes dessa época. Então isso aqui é um problema que ela está tendo com a agência, eu não sei como chama do lugar, agência de assistência de saúde, e juntamente com o seguro de vida, teve esse problema todo que eles falaram para ela fazer esse negócio, ela fez, agora eles não querem pagar, e acabou que ela recebeu esse telefonema, e que as pessoas não iam pagar. E vocês podem ler isso aqui, cuidado, quando vocês tiverem tempo, são muitas páginas, e acabou que ela soltou esse palavrão aí. E agora ela ia fazer essa viagem com o marido, e o seguro de vida falou que ela não ia pagar, e ela não podia ir. E aí ela chegou a um ponto em que ela tinha de entregar tudo realmente e confiar no Senhor. Eles tentaram fazer isso em mim também, quiseram por tudo fazer isso, aquilo, outro. Eu não tive problema de seguro, eu não tive problema dessas coisas, mas eu não quis fazer de jeito nenhum. A nossa irmã também é uma coisa de cardíaca, que eu acho que ela tem falado
que ela ia fazer. Então aqui ela chegou a um ponto, assim que você toma a decisão, eu falo, eu estou confiando no Senhor 100%, e isso é a decisão que eu também tive de ter feito, que eu fiz. Eu não quis colocar um passo a passo, como é que fala, marca a passo, e muito menos fazer um transplante de coração. Eu simplesmente decidi não fazer isso. Isso foi em janeiro já, mas eu estou aqui. Então ela teve de esperar no Senhor, aqui está a história. E aqui nesse tempo, interessante, nesse tempo que isso tudo está acontecendo, eram os 10 dias de arrependimento. Esse é o dia entre os dias de expiação, o dia santo, e até o dia da festa de trombetas. Tá? São 10 dias de arrependimento, e o Senhor fala um pouco sobre isso. Hoje nós estamos no contar do homem, chama homem, né, que é os 50 dias entre a oferta de movimento e o Pentecoste. Nós estamos aí na semana 4, vamos olhar aqui para ter certeza, a Páscoa foi, a oferta de movimento foi dia 9, e nós estamos aqui então na terceira semana, nós vamos contar 50 semanas, e há também simbolismo para isso. Eu vou colocar o que isso significa brevemente, já tem um vídeo sobre isso feito pela pastora Maria Cristina. E nesses dias aqui, ela estava os 10 dias de arrependimento, que é os dias entre os dias que eu falei aqui, entre a festa de trombetas e o dia de expiação. Continuando aqui então, ela entra na descrição do sonho 6, e ela teve esse sonho aqui, que ela tinha esse chapéu, e esse chapéu tinha um gavião nesse chapéu, né? E esse aqui é a secretária, foi só isso que ela viu, né? E aqui então, continuando mais para frente, mais um pouquinho, como eu falei a vocês, são 22 páginas, amados, já passou 21 minutos, eu quero ler mais as mensagens que o Senhor está falando aqui, assim também com algumas coisas que a irmã tem falado. É impossível ler tudo, né, nesse tempo todo, mas como eu falei antes, por favor, vão aos mistérios de Deus, tá? História de amor de Jesus, e vai estar aqui, procura a mensagem, e leia com cuidado, tá? E leia com cuidado sobre essas mensagens que o Senhor tem pedido para passar hoje. Então ela teve esses problemas. Isso aqui é uma coisa interessante que o Senhor também mostra para nós, é sempre ir ao Senhor quando tivermos perguntas. E ela fala que ainda estou triste porque até agora parece que os 10 dias de arrependimento estão sendo os 10 dias de más notícias. Muita coisa acontecendo desagradável com a nossa irmã nesses dias de arrependimento, esses 10 dias. E o Senhor aqui então aparece para a nossa irmã, aqui, amados aos novos, é quando o Senhor começa a ter interação com ela. Então ela caminhava ao longo caminho do jardim de Deus, pude ver o vale, belo vale abaixo, o Senhor mora num vale lindo. Sorri para mim mesmo e perguntava se o nascer do sol é um novo dia ou se era o mesmo nascer do sol da última vez que ela estava lá. Como de costume, a beleza lá no céu, lá perto da casa do Senhor, a beleza de todo o céu, era incrivelmente linda e a temperatura estava perfeita. Ela sorrindo, bem, você ainda está me permitindo ficar aqui, então eu acho que ela está sem problemas. Nossa irmã sempre acha que está com problemas ou perdendo o favor do Senhor. Atrás dela quem aparece? Erim. Aliás, desculpa, Uriel. Uriel fala, Erim, o Senhor pede a sua presença, por favor, beba da fonte e se refresque. Ela bebeu da fonte, ela se refrescou. E Uriel fala para ela, Uriel, arcanjo do Senhor, vem, Erim, o rei está no campo. O cavalo dele já estava ajoelhado, ela entrou no cavalo e eles começaram a voar. Eu acredito que Uriel estava voando lado a lado com ela, enquanto ela voava nesse cavalo, e ela olhando para baixo, viu o vale, viu as casas, viu as baías, grandes monções, grandes propriedades lindas à beira das praias, em baías particulares. Olha só que lindo tudo isso, é? Enquanto ela sobrevoava, ela simplesmente mal poderia esperar participar de tudo aquilo, quer dizer, sempre via festa. O céu é cheio de festa, ela querendo participar dessas festas, e eu pus isso aqui porque eu também quero participar dessas festas. Quem não quer, né, amados? Ela até as lágrimas começaram a correr pelo rosto dela enquanto ela voava, e ela viu Jesus de longe, e ela atravessou tudo isso, e Jesus estava esperando por ela. E quando o cavalo pousou, ela desceu e correu atrás de Jesus. O nosso Deus estava rindo, e ele fala, eu vejo que você finalmente já chegou aqui. E o Senhor fala aqui, eu sei que tem sido um momento difícil para você e a sua família, e a todos vocês têm tido muitas preocupações, a família dela toda. Ela sorrindo, ela fala, Senhor, você
vou colocar você aqui com V maiúsculo, até mesmo disse aqui, ora hábil na arte da preocupação. O Senhor rindo, sim, mas essa não é uma boa habilidade para se gabar? Pois isso te faz doente. E aqui o Senhor fala, bem, parece que você tem feito tudo o que podia ter feito, certo? Ela fez tudo o que podia ter feito na situação que ela estava, ela fala assim, e o Senhor fala, Erim, dê tudo isso para mim, pois eu tenho você, o Senhor tem todos vocês, amado. Se durante esses 10 dias de arrependimento, você não conseguir se reconciliar com seus inimigos, porque essas são instituições sem batimentos cardíacos, então eu vou pegá-los e libertar você. Esses dias devem ser um período de aproximação a mim. Sim, são 10 dias de arrependimento que você se aproxima do Senhor, arrepende de todas as coisas. Você tem um bife com alguém, vai lá e pede perdão, volte com aquela pessoa, e se arrepende de tudo essas coisas, né? E tudo isso leva na aproximação com o Senhor. Não olhe para o homem para a sua libertação do problema, mas para mim, ele fala. E ela fala assim, Senhor, ele sorrindo, fala, agora venha comigo pescar. Olha que lindo, eu tive de parar para ver isso aqui. Ele pegou na mão dela, eles foram pescar. E agora então logo ela estava num barco, então, nesse lago, e ele fala para ela abaixo e toma um gole dessa água. Olha só, da água do lago, e a água estava totalmente refrescante para ela. O Senhor então joga uma rede, olha só, joga uma rede na água, e eu querendo ver o que ia acontecer, né? Que eu adoro pescar também. E os peixes pularam na rede do Senhor. Ele puxou a rede e de todos os peixes ele jogou todos na água de volta, mas pegou só um peixe. E o Senhor fala, embora esse peixe esteja fora da água e fora de seu elemento, ainda respira e permanece calmo. Na verdade, Erim parece até feliz. O peixe estava respirando numa boa, fora da água na mão do Senhor. E o Senhor passou a mão na frente passou a mão no peixe, de repente o peixe começou a ter até mais cores, ficou até mais bonito, ó, com mais cores mais intensas. Depois que ele mostrou como o peixe havia mudado, ele colocou o peixe de volta na água. Percebeu então que o peixe olhou para Jesus e parecia estar esperando por ele, algo por ele. Jesus então sorriu e acenou para o peixe, ele foi embora, claro, com grande alegria. O peixe parecia ainda mais feliz do que nunca. Ela fala, Senhor, isso foi incrível. O Senhor fala, você é como esse peixe. E ela fala, sério? Assim diz o Senhor, você sabe que pertence aqui, mas é forçada a nadar em mares escuros com predadores ao seu redor. Na terra, o Senhor continua, a água é ruim, a comida é ruim e o inimigo é implacável em sua perseguição. Ele está faminto por você, está faminto para destruí-la por causa de mim, diz o Senhor. O Senhor continua. Agora o que eu tenho feito com aquele peixinho, em breve farei com você. O Senhor continua. Você pensa que está sendo punida por mim quando o problema vem, mas acredita nisso apenas porque lhe falta fé. Erim, o Senhor diz, eu te digo a verdade, você tem fé, pois quando você clama, eu respondo. A irmã sempre fala isso, ela acha que às vezes o Senhor não vai responder a ela porque ela falta fé, mas aqui o Senhor fala, não, você tem fé. Quando ela clama, o Senhor responde. O Senhor fala, você tem aprendido que eu irei até você imediatamente? Você grita e eu respondo, sim, amados. Depois de um tempo, você tem isso, eu acredito, eu gostaria de pedir perdão ao Senhor, mas eu acredito que eu tenho um pouquinho disso, né? Que eu oro, eu converso com o Senhor e eu acredito que Ele está ouvindo, devido à experiência já um pouco que eu tive com o Senhor, né? Mas não no sentido aqui da nossa irmã, um pouquinho assim eu acredito. E aqui a nossa irmã falaria, este é um relacionamento baseado na fé. Você vem a mim nos bons e maus momentos, pois eu estou sempre com você. Sua falta é porque você luta com confiança para que os outros cumpram a sua promessa, pois a sua confiança tem sido destruída tantas vezes antes. Todos nós, né, amados? Todos nós aqui nessa terra. Ela fala, você está referindo ao meu pai terreno? E o Senhor fala, talvez, mas você sabe que também há outros que contribuíram. Ela fala, Senhor, a fé e a confiança não deveriam ser a mesma coisa? Ela pergunta, o Senhor fala, a fé em Deus é diferente da confiança no homem. Você não está feliz por estar sempre disponível para responder aos seus clamores de aflição? É uma pergunta que ele faz.
E o Senhor continuaria: você pode confiar em mim? Eu não tenho removido o meu amor de você e dei a outro. E ele fala isso para você, amados. O amor que ele tem por você, ele não removeu. Eu não tenho feito promessas a você e depois desapareci. Eu nunca deixei de ouvir e responder a você. E eu não vou começar agora. Ainda bem que o Senhor é assim, né, amados? Imagina se fosse igual ao homem, faz promessa e não cumpre. Nossa, como ficaria nós, amados? Mas o Senhor não mente. As palavras da boca dele não são vazias. Não são vazias. Eu acredito que eu li isso aqui, acho que foi um anjo que falou que o Senhor responde somente pelas palavras que ele fala. Ele é o Deus da verdade, né? O Deus da justiça, mano. As palavras que saem da boca dele, vocês, como eles falam, né? Podem levar para o banco, elas são verdadeiras, não podem ser quebradas e ele não muda. Continuando, o Senhor fala: agora eu acabei de pegar uma rede cheia de algumas centenas de peixes, selecionei apenas um para mostrar o que eu poderia fazer. Esse peixinho não tinha medo e não disse: oh, não, Senhor, você vai arrancar a minha cabeça com uma mordida. E depois o Senhor fala: o Senhor está... o peixinho fala: o Senhor está descontente comigo? O peixinho falando, né? O peixinho não falou nada disso. O Senhor fala: em vez disso, esse peixinho não sabia de nada, mas confiava que eu não faria mal a ele e que os meus planos para ele eram bênção. Eu o abençoei e ele agora está feliz. Amados, aqui é o ponto que nós devemos estar, todos nós, né? Chegar ao ponto que eu acabei de falar, as coisas é confiar no Senhor, porque o Senhor sempre faz coisas boas para nós, amados. Ele nunca faz as coisas que vai nos destruir ou arrancar a nossa cabeça, coisas desse tipo. Sempre é coisas boas, amados. Nós temos que confiar no nosso Deus, que Ele vai fazer de nenhuma maneira, vai fazer coisa mal, sempre vai ser o bom para nós, amados, sempre. Pensem dessa forma também quando você lida ao próximo, amados. Ao próximo. E não pense nada ao próximo, não chute o próximo, não aponte o seu dedo ao próximo, não jogue a pedra ao próximo, amados. Porque o Senhor não faz essas coisas, nós temos que imitar Ele. Ele apontou para o lago, para o mesmo peixe. Eu vi esse peixe pulando tão alto para fora da água e foi realmente muito engraçado. Ela fala: Senhor, o peixe agora pode praticamente voar. Assim diz o Senhor, bem talvez ele descreva isso a seguir. Lembre-se, comigo, você... comigo, em você, ou até melhor aqui, tá? A melhor tradução seria comigo dentro de você. Essa é a tradução correta do inglês. Nada é impossível. Você conhece os tempos em que você está sendo equipada para vir a mim. Você conhece os tempos em que você está sendo equipada para vir a mim. Lembre-se de que eu a instruo enquanto você dorme. E lhe dou revelação mediante solicitação. Se você me buscar de todo o coração, eu vou ser encontrado por você. Agora eu devo lhe mostrar algo sobre um tipo diferente de colheita. No entanto, você deve ter cuidado, pois os dias em que você está despertam velhos conflitos e portas abertas e feridas abertas. Aproveite esse tempo, sim, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né, amados? Aproveite esse tempo para vir a mim e eu instruirei nos caminhos que você deve seguir. Estou prestes a fechar o portão para os seus inimigos, pois este é Nilá. Nilá é quando você pode dar o link aqui, eu dei um link aqui que mostra a defender do inimigo, amados. Eu acredito que esse é no tempo dos 10 dias, não estou muito certo sobre isso. O Senhor aqui fala: agora os seus inimigos lutam com você enquanto convergem, então libere-os para mim. Eu sou o portão em quem através de mim deve entrar e ser salvo, fala em João 10, 9. Antes que o portão se feche, o céu se abre, entendeu? Aqui é o Senhor falando. E ela fala: esse é o momento que estamos agora. O Senhor fala: vocês estão no princípio dos tempos, mas estão entrando por outro portão. Você vai ter o mesmo destino aqui comigo. Mas primeiro você vai ser trabalhadora e pescadora de homens. Isso aqui é para todos aqueles que o Senhor tem chamado o remanescente. Ele sorriu para ela enquanto gentilmente segurou a mão dela e de repente ela estava em frente a esse portão. O Senhor aqui fala: agora, para que serve esse portão? E só então o portão se abriu e ela fala: é para entrar do outro lado. O Senhor fala: sim. O Senhor continua: mas também pode ser uma barreira que te separa de mim. Lembre-se do seu coração e do portão. Ela fala: sim, o pecado nos separa de você como um portão fechado. O Senhor continua: sim, o pecado é uma barreira
e uma espécie de portão, o que é mais do que o portão. Amados, ele fala aqui do pecado. Nós sempre temos pecado, tá, amado? Isso aqui eu acredito que ele está falando que quando acostumamos com o pecado, não arrependemos mais, tá? Não arrependemos mais do pecado, ou seja, não estamos sempre andando nessa santificação com o Senhor. Ele vai falar mais sobre isso. E ela fala que mantém, e o Senhor fala, diga-me, você vê outra maneira de entrar se o portão estiver fechado? Ela fala, bem, acho que poderia escalar o muro. O Senhor fala, sim, mas está escrito, ele fala João 10:1, em verdade vos digo, fariseus, quem não entra no curral das ovelhas, mas sobe para o outro lado, é ladrão e salteador. O Senhor é que fala, o desejo do meu coração, diz o Senhor, é que todos se arrependam, circundam seus corações e entrem pelo portão. As minhas esperanças são de que ninguém pereça. Glória a Deus, aleluia, Deus maravilhoso nós temos, né, amados? O Senhor continua, eu concederei misericórdia a todos os que clamarem, pois até o ladrão conseguiu entrar quando me pediu para lembrar dele. Agora, este é o momento de examinar a sua caminhada e ser um instrumento de perdão e amor. Amados, isso principalmente, ele está falando isso principalmente com a noiva. O Senhor falou que a noiva, ou seja, os remanescentes, são cartas de amor para as nações. Você imagina só. Sim, amados, temos que andar em perdão e amor. E o Senhor continua agora, você deve buscar a minha face. Vamos aprender a buscar sempre o Senhor. E a nossa irmã que fala disso aqui, por favor, perdoe-me tantas vezes. Ela pede aqui perdão pelas coisas que ela tem feito, tem falado. E ela sempre pede isso ao Senhor, por favor, tenha misericórdia de mim e de minha casa, para que possamos nos reconciliar com qualquer um que tenhamos ofendido, com perdão e amor. Isso aqui o Senhor tem especialmente pedido aos filhos dele nos dias de arrependimento, nos 10 dias que venham se arrepender, principalmente das pessoas que você tenha ofendido. Principalmente nesses dias, nós temos que fazer isso todos os dias, né? Mas esse dia especialmente para isso, né? E isso aqui é claro, né, amados? A noiva do Senhor, os remanescentes do Senhor têm que andar nesse tipo de amor e perdão constantemente, assim como também o Senhor já deu perseverança e fidelidade, nós temos que ter isso, né? Então, realmente essas pessoas que vão dar isso, amados. Nós temos que voltar ao Senhor e pedir ao Senhor para nos ajudar, tá? O pecado separa isso do Senhor porque mostra um estado que a pessoa está. Não é porque eu tenho pecado e bloqueio do Senhor. Depende do seu coração, né? As pessoas que pecam, façam as coisas, sabem que estão pecando e não ligam mais. Esse é o que o Senhor está falando, tá, amados? Ele está falando, esse tipo de pecado não é aquele que você está trabalhando com o Senhor para ser perdoado. Não é esse, tá, amados? Porque se só pelo fato de ter pecado já bloqueia o seu relacionamento com o Senhor, nós estamos perdidos. Né? Porque todos nós, em pensamentos e em ações, temos pecados todas as horas, todos os minutos, até em pensar. Mas aqui é claro, é óbvio que o Senhor está falando daquele pecado que não é lidado. E a pessoa sabe e não liga e não pede perdão e não quer mudar nessa caminhada que a gente tem com o Senhor. Nós temos que sempre procurar o perdão, né, amados? Amados, então foi um pouco longo, me desculpa. Foram 22 páginas, como eu te falei antes, eu vou colocar aqui a todos vocês, vai estar aqui no coração. O coração do Senhor vai ser mostrado aqui novamente na história de amor de Jesus. Vamos para os mistériosdedeus.com, bate história de amor de Jesus e aqui vai estar listado aqui a nova versão aqui que o Espírito Santo tem me ajudado a falar hoje. Muito obrigado, amados. Então, Pai, eu lhe agradeço, colocamos essa mensagem em tuas mãos para os teus propósitos somente e pedimos, por favor, que todo o coração da terra receba as suas palavras, Senhor, as suas mensagens, o teu amor, e que até mesmo os corações que não estão te ouvindo, que a sementinha do teu amor entre nesses corações, Pai, e brotem raízes e cresçam, Senhor, e voltem ao Senhor em arrependimento e clama que o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a tua bênção, a santificação dessa mensagem, em nome de Jesus. Amados, fiquem até a próxima, então. A gente fica aqui, a gente se vê amanhã no live. Tchau, tchau, amados. Até a próxima. Deus fique com vocês. Paz do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, a todos vocês. E amor também. Paz e amor. Tchau, tchau.